bem-vindo a mais um Expo Econ Cast, o podcast oficial da Expo Econ. E hoje a gente está aqui com um case muito especial que simplesmente une paixão, propósito e estratégia, a Lilo Beachwear. Estou aqui com a CEO e fundadora que trouxe essa marca, na verdade, unindo ali a paixão que ela tinha pelo mar. Não vou apresentar muito ela, vou deixar ela mesmo se apresentar. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por participar. É um prazer ter você aqui, né? Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Fábio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Já eu falo no painel também. Unir marcas, né, incríveis e potentes para a gente poder realmente fazer acontecer no e-commerce e crescer ainda mais no Brasil, que o empreender é tão desafiador, né? Eu falo, Fábio, que não era minha pretensão viver do empreendedorismo. Na verdade, eu sou formada em jornalismo e até então a minha ideia era seguir carreira nisso. E aí, no finalzinho da graduação, ali sem saber ao certo o que eu queria, eu falei: mãe, o que você acha de eu vender biquíni agora no verão para fazer uma grana extra, uma renda extra e, quem sabe, aí pensar, fazer uma viagem para fora e decidir de fato o que eu queria. Mas eu, muito perfeccionista, não fui rasa, né, no processo do empreender. Já comecei com o Instagram robusto, fiz ensaio fotográfico, realmente me doei no início, fui perfeccionista. E uma coisa que eu brinco, né, que era um sonho de verão, virou meu sonho de vida e hoje a gente cresce mais e mais e é o meu propósito. Agora, daqui em diante, não me vejo fazendo outra coisa senão empreender. Ah, que ótimo. Parabéns antes de qualquer coisa. Obrigada. Assim, a sua marca, pode falar um pouquinho da sua marca também. Eu sei que ela nasceu de uma paixão que você, de fato, tinha pelo mar. Me conta um pouco disso daí, de onde que veio a ideia, por que trabalhar com isso? Sim, o que eu falei com você, né, antes, agora mais cedo, foi que eu sempre amei a praia em si. Eu venho, né, de uma estrutura familiar muito unida, então a gente sempre viajava juntos. O universo da moda praia em si, de vestir o biquíni, já fazia parte da minha rotina aos finais de semana, em viagens, em feriados. Então já era algo que estava ali me rodeando, mas que eu nunca imaginei de fato empreender. E uma coisa que eu falo muito para quem me pergunta, né, sobre de fato viver do empreendedorismo, é que antes de qualquer coisa, né, para você começar, antes de você criar um site ou pensar, né, no start inicial mesmo, é que você faça o que você ama. Então, se acordar todos os dias sem um propósito e sem amar o que você está fazendo, não faz sentido algum. Então, eu acho que, assim, se você decidir um dia empreender, que você faça algo que você goste, e comigo não foi diferente, né? Era o que eu amava já. Eu falo muito isso para as pessoas, né, que estão querendo começar um e-commerce. Trabalhe em algo que goste, porque você vai viver aquilo dali. Você vai estar todo dia acordando, indo para aquilo ali. Muitas vezes trabalha de dia, à noite vai ter que pegar, se esforçar mais. Se você fizer algo que você não gosta, você não vai conseguir. Gente, e muito, né, se engana quem acha que o empreender dá total liberdade, assim. Eu falo que, na verdade, a gente trabalha 24 por 24, 7 por 7. Exato. Porque todo dia é dia de trabalho. Eu falo que domingo não tem hora extra, não é um dia livre para mim. Eu faço provador, eu posto no Instagram. É um dia muito ativo, inclusive, no meu e-commerce. Ao contrário de alguns e-commerces que são mais leves, mais parados aos domingos. O meu é o contrário, então é um dia aquecido, então faço questão de postar. Ou seja, o empreender é isso, é desafio todo dia. Então, se você já acorda sem propósito, como que você vai seguir, né, em frente nos desafios dos dias? Não, e o legal é que você acaba fazendo isso com amor, né? Porque é algo que você gosta, então acaba que você consegue unir esses dois mundos de fato ali, trazer isso para você. Mas assim, você pegou algo afetivo que você gostava e trouxe para o empreendedorismo. Eu sei que quando muitas vezes as pessoas pegam algo que elas gostam, fica um pouco difícil estruturar isso de fato. Tem um desafio aí. Como é que foi pegar algo que você gostava e de fato transformar isso em um negócio estruturado para você? Sim, eu comecei muito cedo, eu tinha só 21 anos, então eu fui entendendo o empreender à medida que ele foi acontecendo. Não foi algo que eu falo que eu já vim moldada, muito pelo contrário, são já 6 anos, quase 7 anos de história de Lilo. Então, para quem está começando, acho que tem uma pressão muito grande, porque hoje em dia, né, dados aí esses 7 anos que já se passaram quase, que eu tenho a marca, muita coisa mudou. O universo do e-commerce cresceu muito, acho que pós-pandemia também as coisas mudaram muito. Acelerou muito tudo. Acelerou muito o processo, né? Antes a gente estava muito mais habituado, talvez, a viver no offline e a comprar em lojas físicas e experimentar, e quando a pandemia chegou, uma nova estrutura foi criada, a gente precisou se adaptar a isso com força
e aí as coisas foram acelerando muito mais. Então eu vim ali de um momento que era X e hoje a gente vive um momento Y. Então quem está começando já tem muito mais robustez, já tem muito mais marcas parceiras e oportunidades de negócio para fazer alavancar mesmo a empresa, que lá atrás, quando eu comecei, não existia. Então foi muito no processo mesmo. Eu falo que assim, primeiro que empreender requer muito estômago, então todo dia é um desafio novo, é uma coisa nova para você superar, inclusive, e hoje, mesmo depois de tantos anos de marca, isso segue acontecendo. Eu sigo descobrindo coisas novas, possibilidades diferentes, de fazer acontecer, inclusive, de crescer ainda mais, e para quem está começando pode soar meio assustador, tipo, nossa, eles vêm só o palco, gente. É todo mundo no mesmo barco, todos os dias. Eu, como empreendedora, ainda que eu fature muito mais que você que está começando, calma, não desespera. Tem espaço para todo mundo, tem como aprender. É tudo, gradual, tem que ter paciência. Porque, assim, oportunidade, o mercado dá demais. É preciso também ter cautela, entender o que o seu negócio precisa naquele momento, o budget que você tem para investir, ter racionalidade. E principalmente, gente, amor. Que aí, quando a gente coloca amor, não tem erro, tudo vai mais suave, mais fluido, as coisas acontecem. Não desistir também, né? O que acontece muito. Esse é o principal erro do empreendedor, é desistir. Porque realmente é isso que você falou. Todo mundo só tá vendo ali o palco, mas não sabe o que você passou por trás, o que você passa atualmente. E empreender, eu gosto de falar que é você saber se adaptar. São quase que sinônimos isso, né? Adaptação. E a gente não pensa que só passou pela pandemia, que foi um momento de crescimento, porque agora a gente está passando por uma era também que está acelerando várias coisas, que é essa parte de inteligência artificial. Isso que eu ia falar. Então, empreender é isso, você estar atento às mudanças e cada vez mais se adaptando, né? Como você falou lá atrás, você veio do jornalismo, né? Sim. Assim, quais foram os desafios lá no começo que você teve, principalmente para começar? Eu acho que isso é bom trazer essa visão para a galera. E eu acho que é a realidade também, né? Porque muito se mascara hoje em dia, né? Eu acho que na internet, principalmente com grandes influenciadores de marcas potentes aí, que talvez não mostram de fato que, assim, gente, o backstage é muito desafiador. É todo dia uma labuta diferente. Eu falo por mim também, sabe? Mesmo com a robustez que a marca já ganhou e toda a estrutura financeira, de gestão que a gente já criou, muita coisa ainda precisa ser desenvolvida, né? E eu falo que organizacionalmente, eu acho que o ponto principal de evolução da Lilo, que eu vejo lá de trás e que eu trago hoje para quem está começando, gente, fluxograma, organização e processo. Eu acho que isso faz toda a diferença para a coisa fluir melhor. Inclusive porque, muitas das vezes, os donos de marcas, né, os empreendedores, são empreendedores polvo, né? Então é aquele que faz de tudo um pouco e, no final das contas, não faz nada direito. Todo mundo já foi um empreendedor polvo. Quer desgrudar, né, de todas as partes dele dentro. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de desgarrar mesmo. E a partir do momento que você confia que um processo existe, você repassa ele para o seu colaborador e ele implementa de fato, tranquilidade, é aquilo. Se você tem confiança no seu processo, se você sabe o que você está fazendo, gente, processo, organização, organiza a casinha, feito isso, acho que tudo flui melhor e você, como empreendedor, tem mais liberdade, inclusive para se um dia você precisar se ausentar da sua empresa, ela não quebre. Não, e hoje até, assim, quando você falou dessa parte de processo, me veio na cabeça logo o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. Hoje é muito mais simples você criar um processo. Gente, demais. Claro, colocando ali as suas características, tudo que você sabe, né, a sua expertise. Só que ele vai te ajudar a estruturar isso e você consegue treinar bem mais fácil a equipe. Gente, o ChatGPT é super treinável. Eu converso com ele como se fosse um amigo. Mando áudios e hoje ele vai realmente ele vai se moldando entendendo a sua realidade e se moldando para você. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, sim, e porque pode ser muito, muito benéfico, inclusive, para o nosso negócio. E assim, uma coisa que eu vejo muito no mercado, quando a gente fala também de e-commerce, é essa parte de criação de comunidade, né? Acaba que o e-commerce que consegue criar uma comunidade fiel, ele está muito mais à frente do que muitas marcas. E eu sei que você criou, né, um grupo chamado de Lilo Girls, né? Lilo Girl Club. Olha só, olha que incrível. Me fala um pouco sobre isso, de onde veio a ideia, como é que funciona, só pra galera entender e colocar em prática também no e-commerce dele. Gente, não foi racional a criação
dessa comunidade, como a gente fala, lá no início da Lilo. Foi tudo muito natural e estava muito linkado também no período da pandemia. Então a gente cresceu muito no digital na pandemia, afinal todo mundo estava em casa, então tinha muita gente conectada, muita gente online. E o que a gente aproveitou para fazer naquele momento de forma irracional, tá? Eu tô falando aqui porque às vezes, gente, parece que foi tudo muito bem pensado, estruturado. Hoje a gente tem isso. Há 6, 7 anos atrás a gente não tinha. Então hoje, claro, para manter, desenvolver, melhorar e evoluir esse clube, que eu falo que assim virou um negócio mesmo, eu posso falar isso com muita clareza, assim. Lá no início foi muito natural. Como que eu comecei? Basicamente, eu chamava amigas minhas, influenciadoras que eu conhecia, para fazer, às vezes, um vídeo para minha marca, que não necessariamente era usando um biquíni, porque não é sobre isso. É sobre linkar a realidade, né? Ou seja, o lifestyle mesmo, a moda praia, porque afinal eu trabalho com um negócio que é muito sazonal também. Então, como eu conseguiria diminuir a sazonalidade, implementando mesmo uma cultura de você renovar seu beachwear semanalmente, mensalmente, para cada viagem que você fizer. Então, eu fui chamando pessoas, fazendo vídeos, linkando mesmo o universo solar e de moda praia, sem necessariamente falar compre um biquíni, porque não é sobre isso. Sim. Não é sobre vender o produto, é sobre pertencer. Eu falo que a Lilo é muito mais do que simplesmente compra e venda de biquíni. É um senso de pertencimento à sua marca, é estar junto com você, né? É essa sensação que a marca tem que E como passar. fazer isso também? Porque às vezes é difícil para quem está começando. Como que eu posso fazer? Gente, mostrando backstage, aparecendo, não postando só o produto. As pessoas se fidelizam com pessoas, se conectam com pessoas. Então apareça mesmo, mostre os seus desafios. As pessoas gostam da realidade. Então por aí você já vai começando, já vai sendo bem legal. Às vezes criar também cenários específicos, benefícios específicos para clientes mais assíduas. Tudo é possível. E assim, eu sei que esse clube que você tem até algumas coisas exclusivas dentro do Instagram, né? Tudo isso aí chama atenção. E você já até comentou, você pincelou ali sobre essa questão da recorrência, aumentar o LTV, porque LTV, hoje gente. o pessoal simplesmente quer fazer só a primeira venda. Só vê o CAC ali de uma venda, só que a gente sabe que o custo de aquisição está crescendo cada vez mais. Gente, é muito mais difícil você angariar um novo cliente do que você reconquistar um que já é seu cliente. Então, às vezes, invista mesmo no cliente que já comprou com você, que pode ser uma venda muito mais fácil do que você gastar horrores em tráfego para conquistar um cliente só. Exatamente, você já fez o mais difícil, você já trouxe aqui, mas claro que também tem que prestar um bom atendimento, né? Muitos Isso, aí gente. fazem a primeira uma venda e a cadeia. experiência é horrível. Eu falo que assim, o empreendedorismo e a gestão de uma empresa, eu brinco lá na Lilo que é uma grande árvore cheia de raízes, assim. Eu falo muito isso com as colaboradoras, que não adianta a gente ser ótimo no online se a experiência presencial da cliente que está indo ali comprar com a minha vendedora não seja boa. Então é realmente um universo conectado. Eu brinco que assim, é uma grande árvore que as raízes se conectam. Todos precisam estar conectados para a coisa fluir, para a coisa acontecer e para essa árvore dar frutos. Então, é o estoque alinhado com o marketing, alinhado com as vendedoras, alinhado com a gestão, alinhado com a produção. São todos juntos por um ecossistema maior. E como que você faz, então, para equilibrar esse ecossistema, né? Toda essa parte de produto, experiência, venda, atendimento. Então, me conta um pouco disso. É um equilíbrio de pratinhos. Eu acho que uma boa gestão é o principal. Hoje eu não estou sozinha na Lilo. É muito importante enfatizar que um time coeso, né, que entende também os valores, né, da marca, o que a gente preza. E eu ter confiança numa gestão integrada, em que eu posso ali, às vezes, me ausentar e ter confiança no processo de que as coisas vão acontecer. Hoje eu tenho meu sócio, que é meu noivo, que é o meu grande parceiro também, que faz parte do negócio. Então a gente divide bem as funções, entende o que cada um é responsável, quem vai cuidar de qual parte, a quem deve se prestar determinada procura, e tudo muito bem dividido, muito bem estruturado. Gente, e tranquilizem, isso não começa da noite pro dia. Eu já fui uma empreendedora polvo, eu já fiz tudo. Eu já postei no Instagram no mesmo dia que eu fiz uma venda, no mesmo dia que eu limpei minha loja, no mesmo dia. Então, assim, as coisas vão acontecendo. É preciso paciência, confiança no processo e, principalmente, estudo. Eu acho que está atento às tendências do mercado, ao que o mundo tem a oferecer mesmo. Tem muitos benefícios, assim, que a gente pode encontrar no mercado, seja em RP, enfim. E hoje está tão mais fácil o acesso à educação, né, a estudo, porque muitas pessoas usam até isso como desculpa.
Ah, não, antigamente era melhor, porque não tinha ninguém vendendo, era mais fácil. Só que na minha visão é muito mais fácil você começar hoje, por quê? Você já tem muito mais conteúdo para você estruturado, mas tem que tomar cuidado também para obesidade de conteúdo, né? Porque hoje tem diversas pessoas falando várias coisas. Então A concorrência é grande, né? Exatamente. Mas é entender realmente alguém como referência que você vai seguir e aplicar as estratégias E ter corretas. autenticidade, gente. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente fala de marca, sem sombra de dúvidas, né? Autenticidade, ter esse senso de comunidade. E você está falando muito essa parte de processo, né? Como é fundamental. Mas eu sei que por trás disso aí você tem também vários sistemas, automações, ERPs, plataformas que você utiliza. Como que isso traz benefícios, né, para sua empresa? Você acha que é essencial para quem está estruturando um e-commerce? Gente, é essencial. Hoje a gente trabalha com o tráfego pago, que é uma frente muito importante da loja para captação, inclusive para LTV também, para retorno de cliente. A gente tem hoje uma plataforma que a gente usa, que é inclusive, que está por trás, né, de eu estar aqui hoje, que é a Nuvem Shop. É um grande aliado, inclusive. Acho que a Lilo mudou muito desde que a gente foi para o online. A gente começou só no presencial e na venda por WhatsApp, depois já evoluiu para o e-commerce, que tudo girou, a máquina girou melhor, a gente não depende, né, unicamente ali, é muito desafiador você depender simplesmente de uma venda por direct ou WhatsApp, é algo muito mais macro. A gente tem o ERP, hoje a gente usa o Tiny. A gente tem a Zop como nossa plataforma de CRM, fora algumas automações que a gente ainda usa, como brinde no carrinho, às vezes, vídeo dentro do site, que a gente usa o InShort, que é inclusive parceiro da Nuvem Shop, com um preço agressivo, super compensa para quem está começando, um mensal com um custo-benefício ótimo. Então, é isso, a gente vai capturando ali o que pode agregar e para fazer acontecer. Inclusive a Nuvem Shop, ela, desde a pessoa que está começando, é uma ferramenta muito legal, né? Uma plataforma muito legal. Fácil Por quê? de usar. Fácil demais de usar. Eu acho que o grande desafio de quem está começando, principalmente, ou então está estruturando o e-commerce, é exatamente ter essa facilidade ou ter essa visão de implementar o que grandes e-commerces colocam. E a Nuvem Shop acaba trazendo isso, né? E assim, todo esse ecossistema, ele gira automatizado, né? Isso traz tempo para você também. Hoje você acha que seria viável a estrutura que você tem sem essas automatizações, sem essas ferramentas? Nossa, gente, não. Eu acho que afetaria muito o meu faturamento, que hoje a gente tem grandes metas, então realmente são grandes aliados para que a gente consiga bater nossas metas e chegar onde a gente quer chegar com a Lilo. Perfeito. E assim, eu sei que eu já ouvi você dizer sobre a questão de TikTok, Collab, questão de redes sociais no geral. Quais que hoje são as principais da Lilo? A gente tem o Instagram também? Sim, a gente entrou na era, quando eu falo a minha geração, é muito do Instagram. Mas hoje eu tenho colaboradoras mais jovens que trouxeram o TikTok como grande parceiro, assim, para fazer as coisas acontecerem também por lá, com uma geração nova que está usando, assim, eu sou uma super fã do TikTok, adoro, acho que é nichado, que a gente encontra a coisa certa na hora que a gente quer, então é um funil fácil, assim, de você entrar, sabe? Para viralizar, você sendo um desconhecido é muito mais fácil. Mas hoje o forte mesmo da Lilo é o Instagram e, obviamente, a gente usa, gente, eu acho que é aquela coisa do omnichannel, né? Tudo está conectado, assim, a gente usa muito o WhatsApp através de comunidade, a gente tem comunidade dentro do WhatsApp, 3, inclusive, de clientes mesmo. A gente usa o Instagram, usa até o próprio WhatsApp, né? O feed do WhatsApp, a gente nem sabia que existia. A gente Os status, né? Você disse? E tem gente que assiste, então assim, bem legal. Os status, inclusive, já me surpreendeu bastante, né? Porque eu nem imaginava, porque muitas vezes uma coisa que a gente não utiliza não quer dizer que não funciona, mas não é a nossa realidade. Só que tem várias pessoas que utilizam aquilo ali. Então, sempre entender essa questão do multicanal. E assim, para a gente fechar com chave de ouro a nossa conversa, eu acho que a gente já trouxe várias coisas, né, bem legais aí pra galera que tá consumindo. Proveitoso. Com certeza. Também, pessoal, segue lá depois a Lilo, tá incrível a loja. Mas qual o conselho que você daria para quem está acompanhando, para quem quer criar esse senso de comunidade, trazer isso para a marca? Porque como a gente já viu, né, todo mundo já sabe que não pode depender só da venda direta ali, a primeira venda para o cliente. Então, o que você deixaria de palavra final para quem quer
criar essa comunidade na marca deles? Eu acho que linkando primeiro com o que eu já tinha dito lá no início, de você realmente trabalhar com algo que você ama, que eu acho que faz toda a diferença, até para você ter prazer no dia de acordar e falar sobre aquilo, indicar aquilo, usar aquilo, tá no seu lifestyle, para você produzir conteúdo que fala, nossa, gostei. Quem é a dona da marca ou o dono da marca, realmente, poxa, é o meu negócio, fazer acontecer com aquilo, enfim. Eu acho que para a criação de comunidade, gente, eu acho que o principal de tudo é você entender o cliente não como simplesmente uma venda. É você entender ele como muito mais que aquilo. Eu falo que na Lilo a gente considera as Lilo Girls como nossas amigas. Então o processo de venda todo ele perpassa por isso. Ou seja, não é uma venda, não é um processo de compra e venda ali. A vendedora ela se torna uma amiga, ela chama pelo apelido, ela entende para onde que a cliente está indo, o que ela está indo fazer, por que daquele produto está fazendo sentido para a vida dela naquele momento. Então isso eu acho que é o maior diferencial para fazer a cliente voltar e estar com você na sua trajetória toda, num lançamento novo que você vai fazer, numa collab que você vai fazer com alguma influenciadora. Inclusive, ter os influenciadores certos que se conectam com a sua marca e que trazem essa comunidade dele mais para perto da sua também. Isso é um processo de formiguinha, não é para a noite do dia que você vai criar uma comunidade, mas tendo uma comunicação, né, com o seu público muito mais do que simplesmente uma venda, né? Uma comunicação carinhosa, do seu jeito também. Às vezes você vende moto, eu vendo biquíni. A gente vai conversar com pessoas diferentes, com públicos diferentes, com um jeito diferente. Mas é como você vai fazer isso pensando não no dinheiro, mas na recorrência, naquele cliente, no boca a boca. Porque, gente, eu acho que o maior ganho da Lilo não é talvez nem pelo tráfego, mas pela indicação. Eu falo que assim, as Lilo Girls deixam de ser simplesmente clientes e se tornam embaixadoras da marca. Isso é incrível, quando a gente consegue fazer isso com a marca e desponta, né? E você falou de influenciadores, aí me veio até na cabeça aqui uma coisa que eu gosto de falar muito. Um entrave muitas vezes da pessoa que está empreendendo ou está com a loja ali, é porque quer contratar aquele super influenciador. Aquele que está ali, vai e faz o orçamento, cai para trás, né? Que é muito caro. Como que você vê isso para quem está começando? É necessário pegar esses influenciadores gigantescos? Gente, zero necessário. Hoje, claro, com a robustez da Lilo, o patamar que a gente está hoje, a gente consegue investir mais em grandes influenciadores, mas, gente, a gente trabalha com várias UGCs, várias meninas que, inclusive, estão começando, que adoram produzir vídeos, fotos, fazem bons conteúdos e que rendem para nós excelentes conteúdos. Às vezes, a gente não quer necessariamente que o influenciador se torne um vendedor e a gente tem que desmistificar isso, porque o influenciador, ele não é um vendedor. Ele vai te conectar com algumas pessoas, ele pode trazer bons leads, mas não necessariamente a pessoa que vai comprar ali aquela hora. Inclusive, no meu mercado, isso faz muito sentido. Afinal, eu vendo biquíni. Não quer dizer que no inverno a pessoa que começou a me seguir vai comprar ali aquela hora. Pode ser que no momento certo, na hora que ela estiver precisando, ou se alguma pessoa perguntar para ela, você conhece alguma loja de biquíni? Ela vai me indicar, mas não necessariamente ela vai comprar naquela hora. E é muito isso que você falou, né? Muitas vezes a pessoa mede ali o resultado com o influenciador, a quantidade de vendas que ele trouxe, ou leads que ele trouxe. Só que o influenciador, principalmente para quem trabalha com moda, é mais para incentivar e ajudar nessa criação de comunidade. Esse influenciador acaba sendo uma pessoa que faz parte dessa comunidade e, em conjunto, toda essa comunidade vai crescendo. Pessoal, a gente está quase estourando o tempo aqui, né? Porque o papo foi bom. Ela agora tem um painel aqui Sim. também na palestra principal, aqui no palco principal. E assim, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Se você quiser deixar um pouco pro pessoal onde que a gente te encontra para te seguir. Foi um prazer, gente. Espero que tenha sido minimamente agregador, mas já a gente se encontra na outra parte, a gente vai conversar um pouco mais. E se você não puder, né, estar aqui com a gente, não se preocupe, a gente vai postar muita coisa lá no Instagram, né? Exato, já tá rolando lá no Instagram, esse vídeo aqui vai pro YouTube. Perfeito. Você pode me encontrar nas redes sociais com o meu perfil pessoal, Rafaela Brita, aí é @RafaAbrita, e o da Lilo também para você acompanhar, Lilo Beachwear. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, saber bastidores, segredos especiais da marca, spoilers, segue Lilo Girl Club. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Vou deixar aqui embaixo também esses perfis que ela falou. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Não esquece também de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal que a gente sempre está trazendo todos esses bate-papos que estão rolando por todo o Brasil na Expo Econ e dessa vez aqui em Belo Horizonte. Até o próximo, até mais, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.